A partir de agora, a nossa conversa é sobre, você vai comprar um imóvel e esse imóvel está em inventário. Quais são os cuidados que você precisa ter? Vou conversar sobre isso com a advogada, especialista em direito imobiliário, doutora Michele Maciel, já comigo. Bom dia, doutora Michele, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana, eu que agradeço o convite. Doutora Michele, essa questão da dúvida eu não diria nem dúvida, mas a segurança das pessoas quando vão comprar um imóvel, que esse imóvel está em inventário. O que é que elas devem fazer, doutora Michele? Bem, depende do tipo de inventário, Ana. A gente hoje tem o inventário extrajudicial, que é feito em cartório, e tem o tradicional, que é o judicial. Eu diria que o ponto principal é o acordo. Tem que haver um acordo entre todos os herdeiros para a compra do imóvel. Porque se houver divergência, o comprador vai ter um problema. E esse acordo, ele se dá de que forma? No papel, é com um contrato, que o contrato já é a escritura do imóvel? Explique melhor. Isso. É feito normalmente um contrato de cessão de direitos hereditários. Então, esse contrato, se for na justiça, ele é juntado no processo e o juiz, ele autoriza essa venda. E se for no cartório, da mesma forma, é feito um contrato de cessão onde todos os herdeiros concordam e o tabelião autoriza também essa venda, condicionada inclusive a pagamento de impostos, ou seja, essa venda só pode ser concluída com o pagamento do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, imposto que a gente paga quando ocorre o falecimento. Doutora Michele, as pessoas têm uma mística que diz assim, imóvel e inventário é problema. Você não concorda com isso? Depende. O imóvel inventário, ele não está um imóvel regular. Por quê? Em verdade, as pessoas normalmente deveriam, após o falecimento, proceder ao inventário, concluir, é feito um formal de partilha, é dividido isso aí entre os herdeiros e registrado. Esse é o melhor dos mundos. Mas no Brasil não é bem assim que acontece. Registra, digamos, uma nova escritura do imóvel após o inventário. Isso. Então, assim, se a gente fosse fazer a coisa de maneira regular, legal, faleceu alguém da família, já se faz um inventário, é feita uma nova escritura em nome dos novos herdeiros. E aí você compra o imóvel 100% seguro já no cartório, transferindo para o seu nome. Mas a realidade, né, essa é a expectativa, mas a realidade é outra. A realidade é que a maioria dos imóveis não está regularizado, muitas vezes nem em processo de inventário. Muitas vezes a pessoa herda, está ali com aquele imóvel e oferece a venda. Então, nesse caso, tem até que abrir ainda o processo de inventário para só depois realizar algum pagamento, é a minha dica. Porque se nem processo de inventário tem ainda, comprar um imóvel de herança pode gerar uma dor de cabeça. Inclusive porque se os herdeiros não, se um dos herdeiros, só um, tem 10, se só um não concordar, já foi por água abaixo. E os cônjuges também. Os cônjuges e os cônjuges também. E os companheiros em união estável. Então, atenção. Quer dizer, não é só os herdeiros. A gente tem que fazer uma pesquisa para ver quem é casado e quem está em união estável. E a pessoa tem que declarar se não está em união estável, solteiro e não convivente. Porque depois alguém pode vir reclamar o seu direito. Doutora Michele, e aí uma dúvida. O inventário, ele pode ser feito, digamos, a pessoa tem vários bens, sei lá, tem 5 imóveis, mas a pessoa só quer vender um imóvel, os outros ela quer deixar para um inventário posterior, até porque inventário é caro. Isso pode acontecer, ou vai fazer inventário, tem que fazer de tudo? Não, vai fazer inventário, tem que fazer de tudo. E esse é um dos grandes impedimentos também, porque quando você vai ter que inventariar tudo, você tem que pagar o ITCMD sobre tudo. Então, o que a gente encontra hoje como grande solução? As famílias, elas propõem um inventário com todos os bens e pede exatamente uma autorização, por exemplo, se for judicial, uma autorização judicial para a venda de e esse imóvel vai ser, vamos dizer assim, a renda dele vai ser o objeto do pagamento do inventário, das custas processuais, se pede um parcelamento e se pede para que o imposto do Estado seja pago com essa venda. E assim se consegue regularizar todos os bens. É tanto que quando a gente faz o inventário, a gente tem que descrever bens móveis, imóveis, dinheiro, ou seja, carro. Não dá para abrir um inventário parcial. Primeira pergunta que se faz é: quais são os bens que o falecido ou falecida possuía? Então não dá para fazer individual. Doutora Michele, aproveitando a presença da senhora aqui, a gente está vivendo um momento no mercado imobiliário de Natal de muitos um momento no mercado imobiliário de Natal de muitas pessoas, de lançamento de muitos imóveis. Nesse contexto,
Quais são os principais cuidados que as pessoas precisam ter na compra dos imóveis, doutora Michele? Bom, a gente está falando, então, imóvel na planta, né? Imóvel na planta. Imóvel na planta. Tô lá, passei na Afonso Pena e vi um imóvel, vou me interessar e vou comprar. Quais são os principais, os primeiros cuidados que eu preciso ter? Primeiro cuidado é saber se existe registro de incorporação. É o primeiro cuidado. Porque sem o registro de incorporação, você está comprando o imóvel sem nenhuma segurança. O RI, como a gente chama registro de incorporação, ele vai lhe dar uma certidão sobre aquele empreendimento. Ou seja, eu posso lhe oferecer aqui um imóvel maravilhoso, um condomínio que vai ter academia, piscina, etc. E se no cartório não refletir essa realidade, você não está comprando esse imóvel, tá? Então, o primeiro passo é verificar o registro de incorporação, sem dúvida. O segundo passo, feito isso, tá ok, tá. Verificar quem está vendendo, a construtora, a incorporadora, né, se está tudo ok, se ela tem certidões, se ela não tem nenhum processo de recuperação judicial, se é seguro comprar esse imóvel com esta incorporadora. O terceiro passo é o contrato. Hoje em dia a gente tem uma nova lei de distrato aí que ela estabelece muitas penalidades na hora em que você, por exemplo, não consegue mais pagar esse imóvel. Então, procurar um especialista antes de assinar o contrato. Muita gente chega ao meu escritório pós assinatura do contrato. Já então, foi, né? Já foi. Por mais que seja contrato de adesão, e sim, a gente pode discutir na justiça, pode, mas gente, judicializar um processo no Brasil hoje, a gente sabe, é tempo, é custo, é oneroso. Então, antes de assinar, procure um especialista, porque assim, até para mim, que todos os dias abre um contrato, você pega um contrato de incorporação, são mais ou menos 30, 40 páginas. É muita coisa para absorver, ler e entender, porque realmente são regras que a lei de incorporação coloca. Então, o terceiro passo seria esse. Antes de assinar, procurar um profissional para analisar aquelas cláusulas, verificar se está de acordo com a sua realidade. E aí, se for o caso, melhorar esse contrato para que no futuro, caso aconteça uma rescisão, caso aconteça um atraso na obra, a pessoa possa estar mais resguardada, vamos dizer assim. Doutora Michele, João Arthur mandou uma pergunta aqui pelo WhatsApp e ele diz o seguinte: e como é que eu posso verificar se uma empresa está em recuperação judicial? Bom, é só ele colocar. O ideal seria procurar um especialista. Porque ele faz todo. Porque ele vai fazer o que a gente chama de due diligence, um checklist, ele vai verificar tudo sobre essa empresa. Mas uma consulta simples a gente entrando no site do TJ, aqui, se for no caso do RN, né? Sim. Entrando no site do TJRN, coloca o CNPJ dessa empresa e ele vai descobrir se existe uma recuperação judicial ou não. Agora, a recuperação judicial, ela tem muitas fases, ela é um processo complexo, por isso que simplesmente entrar e descobrir se tem recuperação judicial ou não vai esclarecer para ele se está ok comprar ou se não. Vai só dizer, sim, tem recuperação judicial. Não tem. Mas se essa recuperação judicial, ela está organizada, ela já está numa fase em que sim, você consegue já comprar um imóvel porque a empresa já está organizada, já tem aí o liquidante, os credores principais já estão recebendo seus créditos. São detalhes que só um especialista vai conseguir explicar. Mas, respondendo a pergunta de João Arthur, quer saber se está em recuperação, coloca o nome lá no TJRN e vai aparecer. Sim, não. Objetivamente. Doutora Michele, pela larga experiência que a senhora tem no direito imobiliário, qual é o erro mais comum que as pessoas cometem na hora da compra do imóvel? Eu acho que o erro mais comum é exatamente esse que eu acabei de falar. Muita gente, no calor da emoção, assina um contrato sem uma análise prévia. E concomitante, assim, eu tenho casos no meu escritório, acredite, de empreendimentos que foram vendidos sem registro de incorporação. Aqui. E aí a pessoa não consegue depois fazer a escritura pública. E aí tem que judicializar. Muitas vezes algumas empresas não consistentes no mercado, empresas novas, né? Que constroem, recebem o dinheiro e desaparecem. E aí a pessoa fica com um problema. Tem casos no meu escritório, por exemplo, em que a pessoa comprou um apartamento. Sim. E quando eu vou verificar a situação no cartório, existia uma casa. Ou seja, não foi feito nada. Não foi feito registro de incorporação. O que faz, doutora Michele Maciel? Chora. Não tem jeito, chora. Processo na justiça. A processo que Ou seja, a pessoa tem o apartamento, está morando no apartamento, quer vender
Mas para vender só se for no contrato de gaveta. Exato, ela não vai conseguir vender. Ela vai ter que judicializar para que o judiciário supra essa situação, que é bem complicada. Por exemplo, nesse caso aí, existe o quê? Uma casa. Não havia sequer a demolição da casa, não havia sequer o registro, né? A incorporação, o registro de incorporação, a primeira fase. É quando a gente diz assim, a construtora diz, olha, aqui nesse terreno eu quero construir um edifício de, sei lá, 140 apartamentos. E aí vão ser frações. Depois que o processo corre, é feita a construção, é feita a visita dos bombeiros, sai o habite, enfim, é feito todo o procedimento administrativo, aí sim é feita a averbação desse apartamento. Perceba que são várias etapas e não é simplesmente chegar, ai, que legal, amei esse apartamento, vou comprar. Não, vamos ver se existe o registro anterior e se o contrato, ele contempla todas essas etapas e o que vai acontecer caso essas etapas não sejam concluídas, para que não sobre tudo para o consumidor. A senhora falou que hoje os contratos eles precisam ter mais atenção por conta, inclusive, do distrato. O que traz essa nova lei do distrato, doutora Michele? A nova lei do distrato, ela estabelece muitas penalidades. E é o que acontece. São penalidades que elas são individuais. Cada caso é um caso. Vou dar um exemplo aqui clássico. Tem uma penalidade que é de fruição. O que é fruição? É quando você recebe o imóvel e passa a, enfim, existem situações em que o seu contrato ainda não é concluído, você recebe as chaves e já está dentro do imóvel. Depois você deixa de pagar e vai ter um distrato. E aí, ok. Você está ocupando o imóvel, já deixou de pagar? Isso, super ok. Aplicar a penalidade de fruição, que eu acho que é 10%. São muitas penalidades aqui para não errar, mas creio que é 10% do percentual do imóvel. O que acontece? As construtoras aplicam a penalidade de fruição para alguém que comprou o imóvel na planta e nem recebeu, ou seja, nem construiu. Então, há situações também em que você chega a aplicar, assim, já chegou no meu escritório casos de 70%, 80% de multa. Isso não é legal. 70% de multa do que pagou? Sim. E muitos casos que eles não querem devolver nada. Então, o STJ entende que isso não pode. Você não pode onerar o consumidor a isso. Então, hoje a gente tem simulado, existem entendimentos que até 25% de desconto, de multa, de penalidade é o razoável. Pode ser um pouquinho maior? Dependendo do caso, pode, como esse, que a pessoa já está realmente ocupando o imóvel. Mas a questão é que muitas vezes as construtoras incorporadoras pegam a lei do distrato, aplicam todas as penalidades e o leigo que vai ali, realmente a lei prevê, né, aqui essas multas, eu acho que eu tenho que pagar. Não. Cada caso é um caso e tem que ter muito cuidado nessa hora do distrato, porque a pessoa já está fragilizada, muitas vezes é uma situação ou que não pode mais permanecer no estado, vai ter que vender, situação de família ou financeira, está fragilizada, aceita porque quer se libertar daquilo ali. Se eu continuar assim eu vou acabar sendo negativada. Não, existem soluções. Doutora Michele Maciel, e nesse contexto todo, qual foi, eu perguntaria, até tendo curiosidade, qual foi o caso que mais absurdo que a senhora já pegou de, eu diria, cochilo do consumidor, do cliente? Eu acho que foram esses casos que eu peguei. Foi mesmo? Que, assim, se repetiram, né? Assim, acabou que muitas pessoas vieram dessa... Mesma situação? Foi o caso mais esdrúxulo que eu peguei na minha vida, assim. Eu já vi situações em que você começa a vender sem um registro de incorporação para poder se capitalizar, aí depois vende, será muito comum no passado. Então, o Ministério Público não investigava, as construtoras iniciavam já o que eles chamam de pré-venda sem RI. Isso era muito comum, estava acostumada. E aí depois regularizava. Mas o caso de eu receber um cliente que comprou um imóvel que já está morando, um apartamento, né? Imagina aí... É difícil. Não é difícil, 14 andares. E aí, quando eu vou no cartório pedir uma certidão, eu esperava no mínimo assim, ok, talvez esteja aqui ainda na fase de demolição. Ou quem sabe, pelo menos no início aqui do registro. Não tinha nada. Existia uma casa em nome dos permutantes. O que é permutante? Muitas construtoras, elas não compram o imóvel. Vamos supor, Ana tem um imóvel super legal, numa área bem interessante de Natal. E aí eu digo, Ana, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma permuta. Você vai me vender seu imóvel por permuta. Eu vou lhe passar, sei lá, 5 apartamentos aqui dessa transação. Você não vai receber nenhum dinheiro, você vai aguardar aí 4 ou 5 anos para concluir o empreendimento e assim você recebe os apartamentos. Então acontece muito
permuta. E nesse caso específico eu lhe falo que foi muito esdrúxulo, quando eu fui consultar, ainda estava em nome do antigo proprietário em uma casa. E aí? Então, assim, meus clientes botaram a mão na cabeça, eu falei, bom, gente, e agora Justiça. é justiça e, assim, eu posso até testemunhar que a gente continua lutando há, deixa me ver, 12 anos. 12 anos. 12 que coisa, anos. não? Doutora Michele Maciel, advogada especialista em direito imobiliário. Doutora Michele, sempre uma alegria recebê-la aqui. Um excelente dia para a senhora. Eu que lhe agradeço, Ana. Muito obrigada. Obrigada.